Bom, a ideia de juntar o Lauro e o Raul, ela é quase óbvia, porque os dois livros eles dialogam bastante e representam algo que a gente gostaria que fosse mais comum, que é a abordagem da arquitetura de uma forma palatável e atrativa para o leitor não especializado. E para o leitor especializado é uma festa. O livro 18 Graus ele tinha uma primeira edição, que era uma edição ilustrada, e diante do Lauro ter dito que sentia falta dessa... O Rolando está com ela ali até. Dessa edição, uma edição mais propícia para a leitura em si, a gente conseguiu fazer essa segunda edição, um enorme prazer para a editora Olhares, que eu represento. E o Raul editou o livro dele no ano passado pela Três Estrelas, que é ligada à Folha. Enorme sucesso, o livro dele tem feito. E é isso. Por favor, dialoguem. Eu fiquei muito feliz dessa oportunidade. Bom, primeiro eu devo dizer que eu cheguei aqui umas 5h30 e tive o privilégio de ter uma visita guiada com a Alissa e com a Etel, né, que eu sigo o trabalho bastante, mas nunca tinha tido esse encontro, né, e essa oportunidade de ver o trabalho magnífico, né, de completo entendimento da estrutura, do material e do resgate cultural e da criação. Então, fico de muito bom humor e otimista de ver o seu trabalho. Mas o 18 Graus, de algum modo, né, ele foi uma iniciativa de fazer um livro sobre um período importante de arquitetura nos anos 30 e 40, que não ficasse, por um lado, restrito a uma conversa da crítica de arquitetura entre si, e, por outro lado, que não fosse também um livro paulificante no sentido da descrição das estruturas, como o concreto se conecta com a proteção da vida. Eu ficava me lembrando muito do Sir Walter Scott, no Ivanhoe, que a descrição da sala do castelo leva umas 7 páginas e que eu tinha muito sono em ir. Então, eu acho também, quer dizer, que uma coisa que liga absolutamente esses dois livros são, por um lado, eles estão mostrando a história da implantação do modernismo no Brasil, né, com 15 anos, 2 décadas talvez de intervalo, e de 2 pontos de vista, de 2 possibilidades distintas, mas igualmente heróicas e igualmente acreditando na viabilidade de um futuro para um país, né? O 18 Graus, né, ele aborda um momento que o Estado Novo, né, através do Getúlio, resolveu modificar completamente a cidade do Rio de Janeiro. Ao invés de construir uma nova capital, ele resolve fazer isso modificando o centro do Rio através de concursos para ministérios e repartições públicas e prédios governamentais. Naquela época, a Europa estava entrando em guerra.
a construção era extremamente rara e o que dirá uma construção inovadora. Então, de certo modo, o Rio de Janeiro foi um lugar, nos anos 30, relevante para o mercado internacional de vanguarda arquitetônica. Não à toa chegou-se a conversar com Marcello Piacentini, que, por ter sido bem sucedido na Itália, desiste do projeto da Universidade do Brasil. Le Corbusier, que estava praticamente reduzido a um escritor de vanguarda arquitetônico e um palestrante, ele viu na consultoria para o prédio a oportunidade de realizar em grande escala um prédio com os princípios da arquitetura moderna, mostrando que ela era viável em países que não só da Europa temperada, mas também numa escala maior. Por falar nisso, um certo mistério do livro, que eu acho melhor falar, o que é um spoiler, mas enfim. Mas é um spoiler? Será? Não muito. Não muito, um pouquinho. 18 graus. Alguém imagina por que esse título? Ah, eu sei. A gente pode contar. Não, porque é o seguinte, né? O Le Corbusier considerava, né, todo o esforço dele universalizante da arquitetura, né, que a arquitetura moderna resolveria, havia uma utopia também, né, que a arquitetura moderna responderia às necessidades, né, de transformação do mundo, tanto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, quanto político. Ele, inclusive, tentava vender os projetos dele para industriais franceses, falando arquitetura ou revolução, né, através da reforma da casa, impede-se uma revolução maior, porque você integra as pessoas, reeduca, etc. Mas uma das coisas que ele tinha determinado nesse universalismo é que a temperatura ideal para o ser humano, para o interior, seriam os 18 graus. Né? 18 graus que possibilitariam a alguém na Sibéria, alguém no Congo, em Natal, Goiânia ou em Bariloche, ter dentro de casa os mesmos 18 graus. Então, o livro, quer dizer, usa isso um pouco, aí é spoiler mesmo, no último capítulo vocês vão ver, tem uma graça a partir disso. Mas o que me fascina, eu li o livro do Loris 2 vezes. Eu li antes e li agora, porque sabia que nós íamos nos encontrar. E pela primeira vez, eu pude percorrer o centro de São Paulo, no qual eu ficava hospedado no século XIX, quando eu vivia com meu pai, eu ficava no Hotel Cineasta, que era na São João, quase com Ipiranga. E depois um tio morava na São Luís. Então, foi São Paulo da minha adolescência, que eu realmente adorava. Mas muita coisa que eu achava assim, fascinante, e o meu lado de pesquisador, às vezes até de kit, né, de algumas coisas, de umas extravagâncias que eu adoro, para mim eram anônimas, né, completamente anônimas, eu não sabia a origem e tudo. Então foi um enorme prazer. Esse sábado, né, o Pedro Mendes da Rocha me levou para ver o SESC 24 de maio, e lá de cima eu ficava identificando e depois andei um pouco. Então eu acho que é uma felicidade, né? Eu não estou sendo estou sendo um pouco grandiloquente, mas eu acho que é tão legal que as histórias do nosso modernismo possam ser contadas de diversos lugares, de diferentes pontos de vista, e inclusive levantando assuntos interessantes, né? Porque o local de renovação é o mercado imobiliário, né? O local da renovação são brechas do Estado, né? Parece que não, acho que ninguém, quer dizer, em 1930 ninguém discutia o tamanho do Estado, né? Haviam várias ideologias, inúmeras, mas todas estatais. E o livro conta um pouco essa disputa, porque o mercado oficial era o que tinha de mais vistoso
para inclusive ser depois adotado pela burguesia, que era muito conservadora, a burguesia carioca especificamente. Penso que a paulistana também, mas posso falar melhor da carioca. E, então, essas disputas de ministério, porque cada ministério fez o seu concurso e o ministro, de acordo com a sua orientação, a vocação do ministério e os seus assessores, ele vai determinando o estilo, a feição. E agora, nessa disputa, né, eu só vou falar isso e passar a palavra para o Raul, para a gente, mas havia assim, uma disputa bastante grande entre os acadêmicos de belas artes que pensavam nós éramos uma espécie de país com uma saudade enorme da Europa e dos estilos tradicionalistas. Esses saudosistas de belas artes foram gradualmente substituídos por saudosistas neocoloniais que trocaram o lugar do passado. Ao invés da Europa, é a América colonial, num estilo que se dizia pan-americano e que realmente da Califórnia veio descendo até o sul da Argentina, e os modernos, né, que começavam a se organizar em torno, sobretudo, do Lúcio Costa. No Ministério da Educação, que é o centro do livro, né, havia uma disputa muito grande entre os integralistas, né, o partido de extrema-direita da época, e os progressistas, alguns intelectuais que buscaram refúgio no Ministério da Educação, que não era majoritariamente progressista. Você tinha também, quer dizer, por exemplo, a corrente de museologia era toda em torno da expansão e defesa do território nacional, de uma memória bélica, né? Mas era o perfil de um país que estava em jogo, e um país que estava em jogo e que devia ser expresso nos prédios que o Estado estava desenvolvendo. Muito obrigado pelo convite, super obrigado, Lauro. A gente se conhece há uns bons anos, que bom falar desses dois livros, que apesar da época é diferente, né, 20 anos quase, né, dos anos 30 para os anos 50, o São Paulo nas alturas e o 18 graus falam de um Brasil muito otimista, muito confiante sobre as suas próprias possibilidades. A gente tinha uma prefeitura muito pouco preparada. Nós tivemos 9 prefeitos diferentes nos anos 50. Não havia plano diretor, não havia zoneamento. E na prática, os grandes projetos dessa época eram ilegais de alguma maneira. O Copan, com as leis de hoje, jamais teria sido construído. Ou o Conjunto Nacional, ou a Galeria do Rock, ou o Edifício Itália. A gente foi criando leis que não aprenderam com a inovação dos prédios dessa época, que é uma tragédia, a gente tem que debater de alguma maneira. E uma coisa importante para lembrar é como essa elite estava tentando descobrir uma maneira de convencer classe média, classe alta, a deixar a casa e ir morar em apartamento, e morar em prédio. Então você precisava ter o melhor, você precisava oferecer o melhor arquiteto, o paisagista, o artista, o designer. Não à toa, muitos desses prédios tinham painéis do Portinari, do Di Cavalcanti, do Clóvis Graciano. A gente tinha design, marcenaria do Jorges ao Jupim, em prédios imobiliários e comerciais. Então o Rio tinha o Estado, né, a ditadura varguista, querendo criar uma nova identidade, e aqui a gente tinha uma burguesia que queria vender, mas queria vender fazendo melhor. Isso da inveja de alguma maneira, né? Especialmente olhando de hoje para o mercado imobiliário atual, que é bastante mais avesso ao risco.